Nesse vídeo informativo, iremos abordar os motores que convertem energia química e motores que convertem energia elétrica. Primeiramente, iremos abordar os principais tipos de motores químicos, de acordo com os seus ciclos, e também falar sobre os motores elétricos, especificamente da empresa Tesla, com a intenção de informar o espectador dos avanços tecnológicos nessa área. Basicamente, um motor é uma máquina capaz de transformar um tipo de energia em energia mecânica. Inicialmente, a principal fonte de energia dos motores era a própria energia mecânica proporcionada por animais e moinhos, e é evidente que com o passar dos anos a energia necessária para gerar força mecânica através de um motor precisava ser desenvolvida. Os primeiros motores, propriamente ditos, surgiram no século XVIII. Eles eram movidos a combustão externa com a utilização de lenha, as famosas máquinas a vapor. No século XIX, apareceram os primeiros motores a combustão interna, nos quais o combustível é queimado dentro do próprio motor. Os motores de combustão interna apresentam vantagens sobre as máquinas a vapor pela sua versatilidade, eficiência e possibilidade de adaptação a diversos tipos de máquina. Inicialmente, vamos abordar o ciclo de Otto, que é utilizado na grande maioria dos veículos atuais. O sistema é definido como a massa de ar que é extraída da atmosfera para dentro do cilindro, comprimida pelo pistão e aquecida pela faísca de ignição injetada pelo combustível, permitindo expandir à medida que comprime o pistão e finalmente exalir o ar de volta para a atmosfera. Em segundo lugar, o ciclo de diesel possui um funcionamento similar ao ciclo de Otto. Entretanto, é capaz de fornecer um rendimento maior, sendo comumente utilizado para veículos mais pesados. Os motores diesel caracterizam-se pela ignição por compressão. O fluido de trabalho é comprimido sem ser misturado ao combustível, e quando o combustível é injetado no fluido comprimido e quente, ele se inflama. De uma maneira geral, além do funcionamento semelhantes, tais motores são grandes poluentes e responsáveis pela poluição atmosférica. Com o passar dos anos, os motores a combustão interna têm sofrido melhorias, poluindo cada vez menos do que seus antecessores. As melhorias se devem, principalmente, a medidas como a substituição dos carburadores, que faziam uma alimentação mecânica da mistura ar-combustível nos motores para o sistema de injeção eletrônica, que gasta menos combustível e cria misturas mais ideais. A criação de catalisadores, que convertem parte dos gases gerados na combustão em gases não tóxicos, além de emiti-los pelo escapamento do veículo, entre outras medidas. Porém, o aumento da frota de veículos e a concentração da população em centros urbanos são fatores que mantêm o problema dos poluentes gasosos no ar. A combustão de hidrocarbonetos pode ser completa, quando há oxigênio suficiente para consumir todo o combustível, ou incompleta. A combustão completa é a ideal por ter maior aproveitamento do combustível, porém gera como resultado da reação dióxido de carbono, que apesar de não ser um gás tóxico, é conhecido como gás de efeito estufa. Já a combustão incompleta, quando não há oxigênio suficiente para consumir todo o combustível, pode ter como produto monóxido de carbono, a fuligem, que é uma fumaça escura formada de minúsculas partículas sólidas de carvão, aldeídos e materiais particulados. Está presente também na composição dos combustíveis, porém em menor quantidade, nitrogênio e enxofre, que quando sofrem um processo de combustão, formam compostos tóxicos como dióxido de enxofre, sulfeto de hidrogênio e óxidos de nitrogênio. Tais gases são responsáveis pela ocorrência de chuvas ácidas, tendo como consequência a destruição da cobertura vegetal, a acidificação de solos e de águas de rios e lagos. O motor elétrico pode parecer uma tecnologia nova, entretanto, é tão antigo quanto os motores de Otto e diesel. O grande problema dessa questão era a pouca praticidade das baterias, que eram muito pesadas e gastavam-se muito rápido. O grande modificador desse cenário foram as baterias de lítio, que eram bem mais leves que as primeiras baterias e tinham um desempenho superior. Além disso tudo, uma das maiores vantagens dos motores elétricos é que eles possuem o chamado torque instantâneo, que na prática quer dizer que atingem sua potência máxima assim que o acelerador é acionado. Não há transferência de torques ou energia como nos motores a combustão. O reflexo disso é uma aceleração firme e contínua. No início dos anos 2000, Elon Musk investiu significativamente numa empresa precursora de carros elétricos, a Tesla. Em 2008, lançaram seu primeiro carro elétrico,
que possuía uma aceleração de 0 a 100 em 3,7 segundos e autonomia surpreendente de 390 km a cada recarga. Em 2012, a Tesla surgiu com o sedã elétrico, que apesar de ainda ser caro, relativamente fazia valer o preço. Tinha uma bateria capaz de rodar 540 km com uma carga e sempre com a vantagem do torque instantâneo, o que gerou grande atenção da mídia, que elegeu esse carro como um dos melhores do mundo, o que fez com que grandes empresas também buscassem investimento nesta área do mercado. Apesar da proximidade dos carros elétricos com relação aos de combustão, há ainda alguns problemas. A Tesla, em 2017, fabricou e entregou 103 mil carros, o que é muito menos do que os 10 milhões anuais da GM. E mesmo que tivesse a mesma capacidade produtiva das multinacionais, outro problema surge. Não há bateria de lítio suficiente no mundo para que a Tesla venda como a GM, o que levou Musk a fabricar suas próprias empresas de baterias que já estão em atividade. Contudo, Musk já não está conseguindo suprir a demanda do Model 3, que já foram encomendadas, e em março de 2018 as ações caíram 22%. Todavia, o único fator que pode afetar o impacto ambiental dos carros elétricos é a fonte de energia elétrica produzida para a recarga da bateria. Atualmente, cerca de 60% da energia utilizada tem origem de usinas termoelétricas, não amigáveis ao meio ambiente. Ao fim desse vídeo, esperamos que o espectador tenha se informado de ambos os motores e perceba que o futuro está não necessariamente na Tesla, e sim nos carros elétricos.